Olá, eu sou Nereu Afonso da Silva e esse é o podcast As Graças 30 anos, uma série de 4 episódios dedicados à comemoração das 3 décadas de existência da Companhia Teatral As Graças. Bom, chegamos a um segundo episódio e eu queria ouvir um pouquinho, Vera, Eli, como surge o ônibus na história da companhia. Ele não está desde o início, mas ele chegou para nunca mais sair. É isso? Espero que sim. Na verdade, né, pegando um pouco que a gente falou no primeiro episódio do Poemas da circulação pelo Nordeste e também da circulação pelo interior de São Paulo com itinerário, isso foi um divisor de águas, porque a gente descobriu essa vocação mesmo de ir, de se deslocar, de encontrar outros lugares, de colocar o espetáculo, entender esse espetáculo em outros lugares, com outros públicos, com outras culturas tão fora ricas. do nosso centro, né? Fora do nosso E a gente não tem muito essa, pelo menos eu não tive, né, na minha formação, não tive nem de grupo, e a gente fica muito na sala preta, né? Não que eu não goste, tá? Do teatro. Que é o teatro fechado, sim, com sua sim. acomodação prevista. Mas eu acho que estava acontecendo uma coisa bem importante em São Paulo, que foi a aprovação do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, a Lei de Fomento, né? Conquistada pelo Arte contra a Barbárie, né? Contra a Barbárie, super importante. Né? A gente estava, isso em 99, foi aquele agito. Virada do século, né? Assim, né? E aí, a gente com esse desejo, né, de itinerar. Então, a Juliana chegou um dia, e a Juliana Gontijo, né, chegou e falou para nós, Daniela Schettini, a Vera e eu, gente, eu vi um ônibus que veio de Pernambuco, que tá lá na casa do Zé Ramos, que era um amigo dela e do Luiz, e eu tive a ideia de transformar ele num teatro. A gente já tinha feito Tem Francesa no Morro, né, que rompeu um pouco com a história da poesia, mas a gente olhou assim na hora, né, Vera? Foi uma coisa assim... Porque é lindo isso, né? Acendeu, assim, fala assim, parece que... sabe? Isso é tão legal quando acontece na vida, né? E aí, eu falei da lei de fomento porque era propício para isso, né? Porque quando a gente... Porque ia lançar o edital um tempo depois. Então, a gente começou a amadurecer o projeto, né? O processo, como que ia ser? E chegou e mandou para o edital, né? E fomos contempladas já na primeira edição. E tem uma coisa desse edital que é muito importante, que ele é um dos primeiros editais que fomenta desejo. Então, você tinha uma abertura para propor o que você quisesse, porque às vezes você tem um edital que é para montagem e às vezes você tem um edital que é para circulação do projeto pronto. Você tem que se moldar. Você tem que se moldar um né? pouquinho ao edital. E mesmo Saravá, né, que a gente para montar um espetáculo para participar do Manuel Bandeira, era meio encomendado, né? Ou se a gente fez até o Sonhos de Einstein com as próprias custas, né, a gente bancando, mas tem um limite monetário que a gente não consegue um montante. O fomento dava uma verba para a gente voar mesmo. E a proposta era o Celso Frateschi na época, né, na prefeitura, ele falava assim de descentralizar a cultura, né, no âmbito municipal, né? Então você sair do eixo centro e começar a fluidificar os espetáculos para as periferias, fomentar uma coisa que você pudesse ser um modo de produção também, de ser uma criação, realmente um projeto e que desse sustentabilidade, uma dignidade e conforto artístico e financeiro durante um tempo. Então ele até hoje é uma lei muito fundamental. E aí vocês ganham esse projeto e eu queria entender uma coisa. Só para recapitular um pouquinho o que a gente disse no primeiro episódio. Muito rapidamente, para quem está nos assistindo entender. Vera entrou quando
Dani saiu momentaneamente, Vera acabou ficando, Dani reintegrou o grupo. Vocês foram 4 pessoas a partir já do segundo espetáculo, que era do terceiro espetáculo, que era Os Sonhos de Einstein. Sim. O itinerário 4, chega o ônibus, como em 4 pessoas. Lembrando que antes disso vocês tiveram Tem Francesa no Morro. Isso que eu ia falar, porque foi também um divisor de águas. Éramos nós 4. Então fala pra gente como foi Tem Francesa com vocês 4 e de como as 4 se dividiram para as tarefas que esse ônibus exigia de vocês. Então, a gente está em 4 desde Os Sonhos de Einstein, itinerário também 4, só poemas que foram mas depois a Dani quando entra, voltou, sim. ela também fazia o poemas. Ela também fez, ela não viajou com a gente porque ela estava com a banda, né? Mas ela voltou e fazia, a gente revezava Mas então dentro vocês do são poemas. 4 mulheres habituadas até então, né? À literatura, ao teatro na Caixa Preta, depois com uma itinerância para o Nordeste, ao teatro infantil e de repente, antes do ônibus chegar, tem Francesa. Então, eu acho legal falar disso, do Francesas, porque a gente, como a Vera falou, né? A gente estava um tempo na poesia, a gente ficou, eram 4 espetáculos já. E aí a gente queria quebrar um pouco essa história da poesia, né? E, de novo, a Juliana Gontijo, a Ju, ela chega e falou, olha, gente, ela trabalhava no Doutores da Alegria, né? Junto com o Kleber Montanheiro, que a Vera também trabalha, mas ela falou, eu tive uma conversa com o Kleber, a gente foi almoçar juntos, ela era dupla dele, né? E eu tava conversando com ele e tal, ele falou, vamos montar uma revista? Porque é a pesquisa dele, tanto que é a companhia da revista, né? E aí ela traz, o Kleber chega com uma pesquisa maravilhosa, né? Em cima de 4 vedetes, né? Onde a musicalidade a gente mergulhou, que a gente já tinha feito no itinerário, já tinha um pouco no Sonhos de Einstein, mas aí a gente derrubou a 4ª parede, né? Porque era um contato, era popular, a gente queria esse olho no extravagante, olho. Tudo que a gente... Diferente de tudo que tinha sido feito até então. Maiô, gente! Salto, unha pintada, vedete. E o Kleber foi muito emocionante, porque ele traz essas vedetes que é um pouco a história do teatro feminino. Elas são um pouco as nossas precursoras, né, assim, e é uma batalha política também, da profissionalização da profissão, um monte de coisa, um monte de história, dessa coisa de grupo, né, deles terem essa força de se organizarem, de fazer protesto na cidade do dia para a noite. Diz que teve uma proibição de um nu, eu acho, né? O que algumas senhoras da cidade reclamaram que tinha pouca roupa no espetáculo, que elas estavam um pouco vestidas demais, pouco vestidas demais, e elas passam a noite fazendo camisola e vestem todas as estátuas nuas de São Paulo. Quer dizer, é uma força assim de resposta do teatro muito, muito bonita. Tem uma coisa também que o Kleber foi uma figura assim impressionante. Super importante pra No gente. ônibus também. No ônibus também. Porque passamos ao ônibus, ele então? fez só uma coisinha. Ele fez tudo de Francesas, né? Assim, texto, direção, figurino. Visagismo. Visagismo foi o Gil. Visagismo foi o Gil. E aí, depois, quando chega o ônibus, ele junto com a Vera, que eu acho que é legal você contar, né? Começam a pensar como, tudo bem, ganhamos, o ônibus é esse. Mas não estava pronto. O que foi? O projeto do Fomento era, a gente ia pegar o ônibus na garagem. Esse ônibus não é exatamente um ônibus, né? Ele é um motorhome, mas ele é um ônibus. E ele é de 1960. tá. Mais velho que eu. É que no papel dele, no registro, é um motorhome, mas você olha, é um ônibus. Tá. Chassi, carroçadeira, tudo de ônibus. E o projeto era reformar o ônibus para adaptar os espetáculos que a gente tinha aqui na época. Era os Francesas no Morro e o Voo, que a gente nem falou do infantil, né? Mas tinha... A gente precisa falar depois dos infantis. Falamos do Poemas, né? Poemas, mas a gente, nesse ínterim, a gente fez também o Voo, né? Que é um espetáculo belíssimo de bonecos.
E a gente adaptou esses 2 espetáculos para o ônibus e também tinha convidado. E o Poemas. Aí o Poemas, eram 3 espetáculos adaptados, mais os convidados. Então, a gente ficava na praça das 8 da manhã às 10 da noite, era uma coisa insana. Mas meia-noite, Vera. Das 8 da manhã à meia... Nossa. Então, desculpa. Essa primeira reforma, então a gente, assim, 4 mulheres mais o Kleber, nas páginas amarelas, porque não tinha Google, para entender como é que a gente cortava aquele ônibus. Para quem não sabe o que é páginas amarelas... dá um Google. Hoje pode dar um Google. Catálogo, né, telefônico, né, onde você tinha acesso a prestadores de serviços. Enfim, vocês com esse grande catálogo... Saudade nenhuma. Das páginas amarelas. Tinha aquele negócio lá. E a gente achou um cara que trabalhava com trailer, que ali na Washington Luiz, e a gente levou o ônibus, foi ele que fez. O que ele fazia? Ele fazia trailer, então meio que você faz a sua casa, né? Ele estava acostumado à reforma não convencional. Então a gente botou, e o Kleber desenhou, então o ônibus foi concebido para comportar um palco italiano. Então tinha uma cortina em cima, ele tinha um palco em cima do ônibus. E isso aí, o Kleber que bolou essa escadaria, que é bem baseado na revista. Então, o ônibus nasce com cortina, com coxia, com escadarias, com 3 níveis né, em cima do ônibus, depois tem um palco que armava em frente ao ônibus e mais o chão que a gente eventualmente usava. Não, e uma galera, né, porque a gente fazia, eram 3 espetáculos. Os convidados eram... Jogando no Quintal. Ézio. O Ézio também Magalhães. fez, o Ézio Magalhães. E a gente também tinha... Caixa de imagem. Não, La Mínima. A La Mínima. Porque o Caixa de Imagens e o Ézio veio, né, fizeram apresentações e outros grupos até. Fraternal fez. Cleruar. Agora, esses eram os convidados, né? Agora, a gente tinha assim, de manhã, às 11 da manhã, Poemas para Brincar ou O Voo, que eram 2 infantis. À tarde, o espetáculo convidado, 3 da tarde. E depois, às 7 ou 8 da noite, a gente. Então... É uma jornada. Uma jornada. Não, e a gente precisava... E nós fomos, né? Foi muito bonito, assim, porque a gente descobriu uma São Paulo, né? E lugares, assim, que... Porque a proposta era abarcar a todas as regiões. A gente pediu ajuda na época do Celso Alencar, que ele fazia um projeto que chamava Arte na Rua, ele deu algumas referências. A gente saía, a Vera e a Dani Schettini ficou mais para a Zona Sul, né? Sul e Leste. Eu fiquei com a Ju na Norte e Oeste, né? E aí a gente foi levantando bairros e a gente ia visitar para ver se o ônibus entrava. E assim... E fazer o espetáculo à noite. E também não tinha o Waze. A gente pegava o mapa, que eu não lembro mais o nome desse negócio. Guia 4 rodas. E assim, aqui tem uma praça. Estudava mais ou menos o bairro. E às vezes a gente chegava, a rua não tinha mais, tinha uma construção... Então foi uma coisa muito... Eu só queria puxar ainda para a questão da luz, porque nessa primeira edição a gente estava fazendo espetáculo à noite e a gente precisava da tal da energia festiva. Não existia LED. O que é isso? A gente tinha que puxar do poste, que na cidade do interior é super comum. Você vai lá, alguém faz a ligação, puxa e tem a festa. Em São Paulo não é assim. Você precisa de uma ART, você precisa de um técnico, um engenheiro especializado, que custava muito caro. Isso a gente não previu. Então você imagina assim que a gente ganhou o preço da energia festiva, que era mais caro, era uma conta de luz que era mais cara, por exemplo, do que quase um mês na sua casa, entendeu? E não era LED, né? Que LED hoje é uma lâmpada que não gasta nada. Na época, era pesado. A gente tinha refletor no ônibus. O Kleber fez todo um estudo de iluminação. Então, você imagina que a gente escreveu um projeto, olha o quanto tinha de possibilidade de dar muito errado. Uma reforma do ônibus que não tinha a menor noção, orçamos assim, e a gente fez um orçamento ligando e fazendo o mesmo orçamento. Quando a gente recebe
quando a gente ganha, vem com corte. E a gente não previa Vocês ganham o fomento. Quando a gente ganha o fomento, tem um corte, uma redução. Isso a gente não sabia que ia ter. Isso já foi a primeira... E a gente fez o orçamento certinho, entendeu? E tem ainda a defasagem de quando você faz o orçamento... Do tempo, né? Do tempo que você ganha, com a inflação, você tem outro preço. Então, a gente sai do fomento com um prejuízo, que a gente depois refaz, prejuízo monetário mesmo, porque foi muito... Mas a gente avalia que não foi tanto, pelo tanto de possibilidade de dar errado coisas que a gente se submeteu. Era muito primeira vez, né? É muito primeira vez. Edital, primeiro ônibus. Tanto que aí foi um grande aprendizado, porque os nossos espetáculos passaram a ser durante o dia. Nunca mais à noite. Geradores, vocês nunca pensaram? Sim, então, desde o primeiro... Nossa, tem a história do gerador. Conta. Será que dá tempo dá de tempo. contar? Conta. A gente precisava de energia, né? E aí tinha lugar que era muito difícil, era caro, era difícil. Aí a gente falou, vamos alugar um gerador? E aí a gente alugou um gerador. Primeiro que era uma coisa pesada que precisava de 6 pessoas para carregar o gerador. Só que a gente nunca tinha usado. Então a gente estava fazendo uma apresentação no Morro do Querosene. Em São Paulo. Em São Paulo, ali no Butantã, que é um lugar muito bacana, né? E aí, cheio de artistas e tal. E aí, a gente estava fazendo Tem Francesa no Morro. A Luciana Carnielli estava substituindo a Vera, que a Vera teve o bebê, né? Acho que o João já tinha nascido, né? Não, quando a gente recebe o fomento, eu recebo a notícia também que eu tô grávida. Foi ao mesmo tempo. Então, eu participei muito da reforma, do ônibus e tal, mas quando foi esse primeiro ano de apresentação, eu estava com o João recém-nascido. E aí a Luciana Carnielli que substituiu a Vera nessa primeira edição, né? Como atriz, né? A Vera tava, mas de outro jeito. E aí, na apresentação, era à noite, né? E aí eu tava cantando com a Lu, Linda Flor. Ai, eu nasci pra sofrer. E aí a gente tava começando a música, fez assim, puf! Entendeu? E aí, o Flávio Pires... Luz, som, tudo, fez tudo. Né? Aí, a gente não sabia o que tinha acontecido. O Flávio Pires, super nosso parceiro também, que fazia... Acabou a gasolina. A gente não sabia o que estava acontecendo. Flávio Pires técnico. Técnico. Ele trabalhou muito com a gente também, depois como musicista também, no Quem Vem de Longe. E aí, gente, na hora sobe o Toninho Carrasqueira, o Tião Carvalho, uma outra menina, eu acho que era Patrícia, o sobrenome dela eu não sei, tocando Linda Flor, no mesmo tom, pra gente continuar a cantar. Quer dizer, eles estavam com os instrumentos ali? Eles estavam, assim, foi uma coisa... Claro que teve um momento assim, o que tá acontecendo, né? Eu não sei se estavam com os instrumentos ou estava muito próximo, que eles subiram no palco e eles continuaram e a gente continuou a cantar, entendeu? Enquanto o Tiago, o Flávio ia buscar gasolina em algum lugar e ainda eles fizeram outras músicas e aí pôs-se a gasolina e a energia voltou e foi emoção pura, inesquecível, né? Assim, até hoje, de vez em quando, eu lembro disso, eu falo, nossa, que povo lindo, que acolhida, né? Isso você tá no lugar, claro, aquele lugar também tão especial, com tantos músicos, tantos artistas, né? Mas foi um momento que a gente sempre conta porque foi muito especial. Tem uma coisa também, né? Não sei se o Toninho Carrasqueira e o Tião se apresentar. Opa! Desculpa. Quando a gente foi pra rua com Francesas, a gente tinha um momento no espetáculo que é de um apresentador de TV. Um Silvio Santos, que a Dani que fazia. E aí, nessa hora, entrava a Virginia Lani. E a gente... Virginia Lani, a personagem, a Vedete, que a Ju fazia, que tinha um número de plateia. E antes, para abertura desse número, a gente convidava alguém da praça, do bairro. E talvez no Morro do Querosene fosse o Toninho Carrasqueira. Então a gente abriu também o espetáculo, que é uma prática que a gente
fez em outro, a gente tenta fazer sempre, assim. Acho que é uma maneira de aproximar. A gente conheceu vários artistas, né? A gente teve o Black Gero na Brasilândia, a gente teve o Cleroac, a gente teve a Selmar, a Mônica Nassif, pessoas do bairro, né? Pessoas que a gente não sabia, nem eram, né, não tinham, mas é um jeito de aproximar, sabe? Então, tanto que em outros espetáculos a gente também mantém. Na cidade chama alguém local. Você queria contar de algum caso específico dessas apresentações? Não, é isso. Esse caso específico do Toninho Casqueira, porque eu acho que ele estava lá para se apresentar, talvez, não foi? Eu acho que sim, eu não me lembro, na verdade, eu não me lembro. Mas assim, e eu acho que o ônibus, né, ele deu pra gente, uma coisa que eu acho bem legal, o Thiago, meu filho, ele ajudava a montar, ele dirigia o ônibus, depois ele acabou fazendo som também, e a gente pegava, eu moro na freguesia do Ó, né, e o ônibus ficava lá. Então, a gente pegava, eu sempre saía de manhã com ele, né, na produção e tal, e às vezes tem lugares com o ônibus que a gente voltou várias vezes, porque a ideia é também, como o circo que volta, né? Eu, como conheci teatro, por exemplo, no circo, e a gente sempre esperava que o circo voltasse, tinha essa coisa do ônibus, teve alguns lugares que a gente voltou várias vezes. E aí você via, porque ele é azul. Ele tá até aqui, né? Bonitinho e tal, mas ele é de 1960, chama atenção. Então, você passa na rua, tem aquela coisa, assim, o pessoal segue, assim, ou alguns... o teatro, sabe? Em lugares conhecidos. E uma coisa também que eu acho bem legal, que a gente descobriu, pelo menos para mim, né? Foi a gente se preparar, eram os camarins, né, Vera? Teve camarim peixaria, teve camarim barbeiro, teve camarim lanchonete. Na casa das pessoas. Porque não podia ser dentro do ônibus, o camarim? Não. Ele era mas tipo, banheiro, essas coisas, tem uma estrutura que a gente precisa de apoio, de água, para maquiar a luz, né? Às vezes você tinha lá dentro era escuro. Na rua, assim, no meio, às vezes tá maquiando. Isso também, isso é um acerto do ônibus, porque tem essa chegada que ele fala, né? Que você tá numa praça no seu território, chega um ônibus azul no meio da rua. Aí começa a montar. Então, tudo isso vai gerando curiosidade. Depois, a pessoa, em termos de formação de público, né? A pessoa acompanha uma montagem de teatro, depois ela acompanha a maquiagem dos artistas, depois ela pode falar com os personagens, tira foto. E tem uma proximidade. Tem uma proximidade, vê o espetáculo, depois volta o ônibus lá outra vez. E uma vez, a gente se trocou na casa de uma senhora, não sei, de uma família, ela fez um almoço com frango, macarrão, maionese, tudo assim, uma coisa... Jardim Apurá. Jardim Apurá. Zona Sul. E acho que tem uma coisa do ônibus, eu não sei se a gente fala já não sei se vai dar tempo, né, para esse episódio, que a nossa pesquisa, ela também... tomou um caminho de experimentar o ônibus, esse teatro, esse palco sobre rodas, esse teatro itinerante, seja o que for, de várias formas. É isso que eu queria tocar nesse assunto. Se vocês toparem, a gente falou de um espetáculo que existia previamente, Tem Francesa no Morro, que foi adaptado ao ônibus. Eu queria no próximo episódio falar de espetáculos que foram criados diretamente para o ônibus e de como o ônibus deixa de ser somente um palco italiano. Vocês topam? Uhum. Sim, com certeza. A gente adora. O podcast As Graças 30 Anos é um projeto contemplado pela 43ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Apoio SampaCast, produção Corpo Rastreado, realização Companhia Teatral As Graças, Prefeitura de São Paulo.